A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando mais um Café com Velocidade entrevista e hoje estamos recebendo o piloto Thiago Vivaco. O Thiago que começou aí a sua carreira bem precocemente já na Europa, correndo de kart lá, já correu de monoposto por lá e está de volta ao Brasil neste ano correndo na Fórmula 3 Brasil. Thiago, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, é muito legal poder falar contigo. A gente acompanha já a tua carreira há algum tempo, desde lá das etapas da Fórmula Renault Alpes. E eu queria saber de você como está sendo esse retorno ao Brasil, né? Você que não correu de monoposto aqui, você começou direto lá na Europa, como está sendo esse seu retorno? Seja muito bem-vindo. Obrigado a todo mundo aí. O retorno está sendo de muito aprendizado, né? A gente, ainda mais nesse momento difícil aí da economia do país, o retorno, a gente tem uma categoria boa no Brasil de Fórmula, então eu acho que esse ano é mais de aprendizado, né? Porque o ano que vem a gente planeja muito ir ainda para fora para correr. Legal, Thiago. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi que você deu essa sua ida para a Europa, né? Você foi ainda na época do kart, quem foi que auxiliou você nessa ida e um pouquinho das dificuldades que você enfrentou. Eu em 2010 fiz uma corrida na Europa, né? Que eu fui com meu pai e daí em diante eu pedi para ele se a gente poderia fazer daquela época em diante, fazer todas as temporadas de kart, né? Na época que eu corria de kart lá, porque é um nível muito técnico e muito forte, né? O kart europeu, e você já tem toda a telemetria, você já aprende um pouco a base do que você vai precisar no Fórmula, né? E em 2011 eu fui para Bergamo, que é uma cidade perto de Milão, né? E numa equipe que se chamava Energy. Na época que eu tinha uns 14 anos, eu não podia viajar sozinho. Aí acabou que eu tinha uma pessoa que me acompanhava, que era o Felipe Braga, ele que me acompanhava nas viagens, né? Quando eu corri o europeu, o mundial. E fiz 2011, 2012 eu já não corria na mesma equipe, eu corria na Zanardi, que era a equipe do Dino Chiesa, que hoje trabalha na CRG, né? E fiz o kart muito até 2013, que 2013 eu acabei correndo na arte, fiz só o início da temporada, porque depois a gente não tinha economia suficiente para fazer o resto da temporada de kart, e me preparei para fazer a transição para o Fórmula, que era a gente planejando já para fazer a transição do Fórmula em 2014, mesmo na Europa, porque Europa é um outro modo de trabalho, é um modo muito mais profissional. E aí eu pedi pro meu pai se a gente já não podia fazer essa transição na Europa para continuar o trabalho, né, de aprendizado do jeito europeu de trabalhar. E aí eu fiz Fórmula Renault em 2014 pela equipe Fortec. Em 2015 eu fiz a Fórmula Renault de novo, só que eu fiz a Eurocup, né? Fiz a Eurocup e a Alpes. Em 2014 eu fiz só a Alpes. E andei bem, eu cheguei em terceiro na Alpes e, se eu não me engano, em décimo segundo na Eurocup. E aí, com esse problema todo, a gente estava planejando correr de Fórmula 3 já no ano seguinte, e aí acabamos que no prazo a gente não achou economia suficiente, né, para correr de Fórmula 3, e acabou que eu voltei para o Brasil, não só em fato de corrida, né, de automobilismo, mas eu também voltei mais para voltar nos meus estudos também.
E a gente aproveitou para fazer quilometragem, né? Treinar com Fórmula 3 aqui no Brasil, que é uma oportunidade boa que você tem para treinar num carro que te exige fisicamente e também é um carro que você aprende. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o retorno, como foi na sua cabeça. Não deve ser legal, né? Em algum momento você, sei lá, chegou a ficar bem para baixo, achando que de repente poderia ser o fim do seu sonho, ou você vê essa vinda sua para o Brasil como apenas uma passagem e acha ainda bem possível retornar e seguir o caminho da Fórmula 1. Como é que você encarou essa dificuldade financeira e a necessidade de ter que retornar ao país? Na verdade, para mim, eu nunca fiquei muito cabeça baixa, né? Quando eu e meu pai a gente decidiu em retornar para o Brasil. Na verdade, eu fiquei tranquilo. Eu falei, nós não temos economia suficiente, então vamos trabalhar com o que nós temos, né? Que muita gente fez isso, trabalhou com o que tem. E eu não tenho muita visão de só ir na Fórmula 1. Eu tenho muita visão aberta, né? Por cada oportunidade que eu tenho. Se por um fato eu tiver a oportunidade de correr numa categoria profissional no Brasil, e for a primeira oportunidade que eu tiver, a oportunidade que eu vou abraçar. Se eu tiver a oportunidade de correr profissionalmente na Europa, eu vou abraçar. Não tenho muito a fissura de só querer chegar na Fórmula 1. Né? Mas é claro, você deixa... Europa você é aquilo, né? Você é um nível forte, você aprende tecnicamente. Então, por uma parte, você acaba deixando de ainda evoluir tecnicamente, né? Mas também não quer dizer que no Brasil você aprenda, você não rode quilometragem com fórmula. Brasil tem um certo nível também, mas é claro, Europa é Europa, não tem jeito. Imagino, com certeza. Qual que é a grande diferença que você está vendo com relação à estrutura? Eu sei que existem várias diferenças entre você estar lá correndo em Monza, correndo em Spa, de repente você está correndo em Velopark, você está correndo em Cascavel. Eu sei que a comparação é injusta, mas o que é que mais, te pega assim, nossa, como é diferente lá da Europa? Primeiro Europa em certas categorias, certas não, a maioria das categorias é o nível de competitividade, né? Que na Europa, na Renault, na Fórmula Renault, na Eurocup era do primeiro ao 13º era 5 décimos de diferença. Em pistas como Spa, que Spa tem 7 quilômetros. Então, primeiro era esse nível que eu senti falta, né? Que é o nível de competitividade que te faz sair do nível de conforto, né? A partir de um ponto que você vê que você precisa, ele te faz tirar do nível de conforto, né? Que é o que muitas das vezes não tem no Brasil. Às vezes tem um piloto que está dominando a categoria, está num certo nível de conforto, e aí acaba que quando vai para a Europa sofre muito isso, né? Porque ficou acostumado a andar muito na área de conforto, né? E aí a partir do momento que exige dele, ele muitas das vezes não sabe gestir, né? Esse nível. Então foi isso muito que eu senti, né? Que muitas das vezes numa corrida eu tô muito na zona de conforto. E aí e é uma coisa que eu não tô habituado, né? É uma coisa que... E não pode se habituar com isso. Você tem que estar sempre querendo mais do limite. E é muito mais e também a organização, né? Porque cada evento lá na Europa, a organização é gigante. A organização da Eurocup é um evento como se fosse Fórmula 1. É um evento, em Spa, dava 18 mil espectadores lá em Spa. É o nível de organização de eventos, né? Que é a maior diferença e o nível de competitividade. Não, com certeza. E você também, né, chegou a citar aí a presença do Felipe Braga te ajudando. E queria saber qual foi a importância dele, ele que é um ex-piloto, se ele ficava só na parte gerencial mesmo, se ele dava dicas também. Como foi esse seu relacionamento com ele? Que eu acredito, né, que com a família longe acabou sendo a sua grande família lá na Europa. O Felipe, ele me acompanhou muito nessa época de kart, né?
chegou a me acompanhar na transição um pouco do Fórmula Renault. E era isso, né? Era só nós dois na Europa e nem eu e nem ele a gente conhecia a Europa. A gente aprendeu lá a falar o italiano, né? Ele não falava inglês, ele acabou que, por convivência, foi aprendendo inglês. É aquele meio que o brasileiro que nunca foi para a Europa que fica meio que perdido, né? Mas a gente aprendeu muito lá. Foi uma grande experiência. Ele também me dava muito incentivo, né? A gente também viveu muita dificuldade lá, mas também viveu muita alegria. E a gente aprendeu cada um com o outro, né? Ele que já tinha uma certa idade, passava um nível de experiência, né? Então era um trocando experiência com o outro, né? Eu ensinei um pouco ele a falar o inglês, né? Cara, foi bem legal aquela época do kart, porque era uma época muito solta, né? Eu era moleque, eu só queria correr de kart e me divertir. Era outra época, era bem legal a época. Ele me ajudou bastante lá na Europa. Imagino, realmente, devem ter boas lembranças. E hoje já, né, você aí já está com 20 anos, 19 anos, né, se não me engano. Olhando para esse seu passado aí, você identifica algum erro, alguma coisa que vocês poderiam ter feito diferente, alguma decisão que foi tomada e que no decorrer do ano vocês perceberam que não foi a mais legal? Erro, sabe, erro assim em carreira todo mundo comete. É claro que se você sabe que você vai cometer um erro, você tem como evitar. Mas muito da maioria das vezes você arrisca e, claro, se der certo, deu certo. Se não der certo, paciência, levanta a cabeça e tenta reagir. É difícil. Se eu pudesse mudar, eu gostaria de mudar várias coisas que eu errei lá na Europa e que eu poderia ter mudado, né? Eu tive muito afeto lá com o Dino, no kart. Eu quis correr a maioria dos anos meu de kart só com ele, porque ele tecnicamente ele tem um nível bem alto em comparação dos outros. Então, um erro meu seria ter corrido meus anos com o Dino, que eu iria aprender um modo mais frio de ser, um modo que é mais aproximado com como engenheiro, equipes reagem na Fórmula 1, que é o modo frio de ser em classificação, corrida, que é o que muitas das vezes falta não só brasileiro, mas latino-americano, digamos assim, porque o pessoal tem mais sangue quente, sabe? Então, eu acho que um erro que eu gostaria muito de consertar. Legal você ter muito legal você ter essa cabeça hoje, conseguir fazer essa análise, esse feedback. Eu acho que é bem importante, né, no desenvolvimento. Você chegou a comentar também, né, que no período do kart você correu aí junto com a Arctic Grand Prix, que hoje a gente sabe que é um dos melhores times, né, da Europa. A Prema está chegando com muita força também, mas a Arte na GP3 domina, nada de braçada, já fez vários campeões na GP2. Como foi esse seu relacionamento com a arte? Ficou alguma portinha aberta e alguma coisa para de repente no futuro conseguir tentar alguma coisa? Eu acho que porta aberta, eu acho que eu sempre vou ter lá, né? Foi um momento bom que a gente teve. Eu convivi com vários pilotos que hoje estão correndo não só na GP3, mas na Fórmula 3 também. Convivi com o Leclerc, convivi com várias pessoas que hoje em dia estão já na porta da Fórmula 1. Cheguei a correr pela Allroad, né, que foi até o ano passado. E então, cara, eu não sei nem o que dizer nesse momento, mas foi um grande aprendizado. Eu acho que se eu puder voltar lá, para eles não teria problema. É tudo porta aberta, sabe? Legal. Essa temporada na Renault Alpes, né, de 2015, que você foi terceiro, que você chegou a citar, você ficou atrás apenas do Jack Aitken e do Jake Hughes. Você tem uma vitória, né, em Monza, né, um palco sagrado do automobilismo, com certeza uma das pistas aí mais importantes do mundo. Queria que você falasse um pouquinho da sensação, né, de um lugar tão conhecido, de tantas memórias aí para os brasileiros, você ter uma vitória em Monza. Ganhar em Monza, não só em Monza, né, mas ganhar em circuito europeu muito famoso, né,
citando aí Monza, Spa, todos esses circuitos que são famosos por história, é sempre uma sensação boa, é sempre uma sensação a mais do que ganhar um circuito comum na Europa, digamos assim. Foi uma sensação boa, a gente estava bem rápido lá, mais rápido que os dois da Korainen, que era a época que eles corriam na Fórmula Renault. Teve um pouco de luta com eles, mas, cara, é uma sensação incrível. Você chega no pódio ali, tem um livro de não sei quantas páginas, muita página que você assina, que é um livro que até os pilotos da Fórmula 1 assinam, um livro do pódio, né, que tem a assinatura do Schumacher, tem a assinatura do Hakkinen, tem assinatura de vários pilotos ali no livro. Então, chegar ali e na hora do pódio ali da vitória, assinar seu nome como primeiro colocado é uma sensação absurda. E você que estava nesse caminho, né, de Renault Alpes, Eurocup, 3.5, né, a Renault 3.5, como é que você viu essa saída da Renault, né? Porque a 3.5 era um campeonato fortíssimo, colocou vários pilotos da Fórmula 1, Bianchi, o Kubica, Vettel, e entre tantos nomes aí que a gente pode citar, os pilotos da Red Bull, né, passaram muito por ali. E com a saída da Renault, né, o grid esvaziou bastante para esse ano. Na última etapa tivemos até menos carros ainda, se não me engano tivemos 13 carros apenas na última etapa. Você que estava lá dentro, não parece que essa categoria está com os dias contados? E é uma tristeza, né, que era uma categoria fortíssima. Bem, eu acho que pelo fato a 3.5 era uma categoria credenciada, né, pela Renault, porque a categoria era gerenciada pelo pai ainda né, se não me engano, pelo pai do Alguersuari, né, e a Renault era a que credenciava a 3.5. Lógico, a 3.5 trouxe vários pilotos, então era uma categoria que não podia parar de existir, né? Mas eu acho que a Renault vai voltar por cima, eles sempre fazem uns eventos gigantes nas categorias de base. A Renault vai acabar voltando por cima, criando, eu acredito que, pelo que eu li, o regulamento da Eurocup vai mudar ano que vem, vai ser um campeonato ótimo, vai ser provavelmente até preliminar da Fórmula 1 nos circuitos europeus. Esse ano ele vai correr em Mônaco, né? Esse ano ele vai correr em Mônaco. Esse ano eu vou correr em Mônaco, ano que vem serão 10 etapas, sendo que todas que a Fórmula 1 for correr, a maioria que a Fórmula 1 for correr na Europa vai ter a Fórmula Renault, então, vai dar uma visão grande para os pilotos, né, que correm na categoria de base ali. E é um carro que você aprende muito, a Fórmula Renault. É um carro que te ensina bastante os primeiros passos, né, do monoposto. E é a tristeza, né? A 3.5 é a categoria que trouxe muito piloto da Fórmula 1 e, parar de deixar essa categoria uma hora acabar morrendo, né? É como se fosse fechar as portas para vários pilotos, né, que podem ter a oportunidade de entrar na Fórmula 1. Mas a Renault deve voltar por cima, criando alguma coisa nova aí que vá competir com essas categorias como GP2 e GP3. Com certeza, a gente fica nessa expectativa. Era um campeonato muito... Eu gostava mais da World Series, né, como a gente chama aqui no Brasil, mas que na verdade era 3.5, na World Series era o evento completo do que a GP2, ali a configuração dos carros, né, um carro bem bonito e tudo mais, mas a gente fica aí na esperança realmente de que saia alguma coisa. Falando um pouquinho aqui do Brasil, né, a última etapa em Cascavel, uma etapa de mix de sentimentos aí para você. Começou o final de semana com o pódio, que ainda era, né, matando a última etapa, que ficou devendo, né, de Santa Cruz, a primeira corrida de Cascavel, e terminou na última corrida. Você teve um acidente ali na largada, coisas que acontecem. Queria que você falasse um pouquinho o que você está achando desse seu início de campeonato, o que você sentiu no carro. Início ainda estamos aprendendo muito, né? Não só eu aprendendo as pistas do Brasil, que, Cascavel eu andei uma vez antes da corrida, Santa Cruz também. Então, ainda estou aprendendo muito o jeito das pistas brasileiras, que são pistas completamente diferentes da Europa, né? Que são
muitas delas são pistas curtas, né, que com muito bump, muitas curvas difíceis, né, que não são curvas fáceis aqui, né, circuitos estreitos. E também o Rodrigo, né, que a gente está aprendendo junto, eu ainda estou aprendendo muito o carro de Fórmula 3, como funciona. É difícil de falar, mas experiência conta muito. Não dizendo, não que a Fórmula 3 brasileira seja fraca, mas em qualquer categoria a experiência sempre vai contar muito. E a gente não andou mal, digo a verdade que não andamos mal em Cascavel, mas a gente não saiu completamente com o objetivo cumprido, que como eu tive uma quebra, podendo ser um segundo no Velopark e depois um incidente no Velopark, a gente foi muito com o objetivo de Santa Cruz e Cascavel em ser constante, mesmo não ganhando, mas trazer pontos para casa. E acabou que essa infelicidade que aconteceu na terceira corrida, que tínhamos chances de vitória, ou vitória ou era segundo, vai faltar no final do campeonato esses pontos, com certeza. Quando terminar o campeonato, a pessoa vai olhar para trás e vai falar, pô, se não tivesse acontecido esse acidente, pô, poderíamos estar bem. E é um pouco misturado, né, os sentimentos ali. Foi um acidente acidente de corrida, na minha opinião, foi um acidente de corrida. Acho que ter o drive-thru não era muito necessário, porque os dois pilotos se prejudicaram nesse acidente. Acho que é mais isso, né? Mas vai faltar no final da temporada. Né? Largada, todo mundo muito junto, querendo ganhar posição. É realmente muito complicado essas situações. Mas o Rodrigo, né? O Rodrigo Contini que você está falando, já participou aqui com a gente. Eu acho que é realmente um cara genial, que dá de passar bons acertos e boas coisas para você, tenho certeza disso. E como foi fazer o tal do Bacião, né? Que a gente sempre escuta falar que o Bacião é a curva mais rápida do Brasil. Como foi fazê-lo de pé embaixo? O Bacião classificação, todas as 3 voltas que eu dei foi de pé embaixo. Se eu não me engano, em corrida também fiz de pé embaixo, né? Claro que nas primeiras voltas acho que tira um pouco o pé, mas depois tudo pé embaixo, né? O Bacião até na corrida. Corrida é quando você bem diferente, né? De classificação, você está com um carro mais pesado, o pneu já não é novo, mas pela condição que a gente estava de pista nessa etapa, que era uma condição boa, ainda mais na última corrida, né? Que foi uma condição fria, nos ajudou também bastante a fazer o Bacião cravado. E, pô, Bacião, cara, nunca fiz ela na minha vida, né? Não, andei pouco no Cascavel, mas, cara, vou te dizer, até agora, no momento de todas as pistas que eu andei, as minhas favoritas no Brasil são Santa Cruz, né? Pelo fato dela ser um pouquinho longa e também ser uma pista legal de andar, gostosa. Cascavel também está sendo uma das minhas pistas favoritas, pelo fato, pô, do Bacião ser incrível. A força G que você sente ali fazendo o Bacião, a velocidade, não tem nem como descrever, né? Qualquer piloto, é um sentimento que não dá para descrever. Qualquer piloto fica sem palavra, né? De fazer o Bacião cravado ali. E como você foi muito cedo para a Europa, né? Acaba que toda pista é uma novidade para você, né? Como é que você prepara? Você conversa, sei que vocês dão uma volta a pé, né? Um dia antes de começar os treinos, mas a equipe tem dados e que te passa, tem alguma pessoa que chega e tenta te passar as dicas? Como é que você se prepara para cada pista nova dessa que você está conhecendo? O modo preparo, eu sempre, a primeira oportunidade que eu tenho de ir antes a Curitiba, que é onde fica o Rodrigo, e olhar na telemetria da etapa anterior, do ano anterior, né, dos pilotos que ele tinha, para ver on-board, analisar muito como é a pista. Claro que a nossa maior, muitas das vezes, dificuldade é porque no ano anterior o Rodrigo não tinha muita telemetria boa para se comparar. Então, muitas das vezes é essa a nossa dificuldade, porque eu também
não sou um piloto perfeito, não tenho, mas eu estou ainda aprendendo Fórmula 3, como funciona. Então, muitas das vezes, a gente tem que achar muito na dificuldade, né? Porque a gente ainda não tem muito telemetria boa de um piloto rápido do ano passado. Então, mas a gente sempre compara com o que a gente tem, compara a probabilidade que podemos fazer melhor do que a telemetria na curva. Quando temos a oportunidade de fazer um treino na pista, a gente faz um treino para analisar tudo depois quando chegamos em casa, no reporte. Mas é sempre preparo de um dia antes, telemetria, vídeo on-board. Se eu puder ir até Curitiba visitar a equipe para se preparar. Aqui na Europa é difícil termos um simulador tanto profissional igual na Europa, porque lá na Europa, pelo fato de ser também caro, mas eu cheguei a fazer umas sessões de simulador e te ajuda bastante a dizer, né, as marchas, para onde digamos, esquerda, direita, te ajuda um pouco na linha, né? Então muitas das vezes a minha maior dificuldade é quando eu tenho que treinar, eu tenho poucos dias de treino na pista e depois a outra semana já é, digamos, a corrida. Então tem que se adaptar muito rápido a gente, né? Temos que comparar a telemetria, a possibilidade onde dá para melhorar e sempre estar adaptando rápido, para não perder muito tempo. Legal. Eu vi que você entrou, né, para a academia de pilotos da Shell Race. Eu queria saber o que engloba essa academia. Existe, por exemplo, uma possibilidade de um apoio na carreira internacional no futuro? O que de vantagens você teve já ao adentrar essa academia? O que mudou, né? Estar dentro dessa academia? Primeiro, é um grande agradecimento, né, ao pessoal que da Shell, né, o Vicente, todo mundo que me deu essa oportunidade. Pode ser também não só uma oportunidade deles me ajudarem a carreira internacional, mas também não sou porta fechada em caso eles me deem uma oportunidade de correr no Brasil. Sou muito agradecido por toda a oportunidade que eu tiver, né? Então, não tem nem palavra dessa ajuda, né? Foi num momento difícil, tanto o pessoal da Shell quanto o Rodrigo me ajudou muito, né? Na época que a gente começou a fazer os treinos. Sinceridade, eu não queria abrir mão muito da Europa pelo fato da experiência, mas você tem que trabalhar muito com a oportunidade que você tiver. É isso que eu sempre penso. Se tiver essa oportunidade, você trabalha nessa oportunidade. Então, eu sou sempre porta aberta. Se tiver uma oportunidade lá fora com a Shell, eu sou muito agradecido. E também, se tiver só oportunidade aqui no Brasil, eu sou muito agradecido também. Com certeza. É legal os pilotos saberem que não existe só Fórmula 1 no mundo. Existem vários segmentos. A gente tem a Indy, né? Um monte de brasileiros seguindo esse caminho. A Fórmula E, que está crescendo bastante agora, fora o Endurance e fora aqui no Brasil também, nas categorias de turismos que são boas competições, boas brigas, e com certeza a Hightech está ali dentro também de outras categorias de turismo, né? Quem sabe pode ser uma porta. Você falou, né, você voltou, retornando aos estudos, como está essa questão de vida pessoal com essas diferenças, né? Na Europa, tudo muito mais frio, longe da família e tudo mais, agora junto com a família, retornando aos estudos e tudo mais, essa mudança na sua vida, como está sendo? Na verdade, não demorei, digamos, muito para me adaptar, né? Eu já conheço muito o modo, né, do pessoal que vive no Brasil, o modo. Na Europa eu só acordava às 9 da manhã, fazia a Fórmula Medicine, né, que é uma academia lá, preparo mental e físico que tem de vários pilotos, como o Kubica, o Farfus. Então lá na Europa eu só fazia aquilo, mais nada. Eu acordava às 9 da manhã e saía de lá às 6 da tarde, de segunda a sexta. Então aqui no Brasil parece que eu tô mais tirando um ano, digamos, um ano sabático, né? Tipo, não só estou correndo, fazendo o que eu gosto, mas eu também estou priorizando o outro lado, que é estudo, que é também o ano que eu estou mais tempo com a família, porque ano passado eu só voltei uma vez, que foi agora, em agosto. Ano passado eu só voltei em agosto, o resto eu fiquei
de janeiro a dezembro na Europa. Então, praticamente, eu só vi a minha família três semanas de agosto. Então, não perdi, digamos assim, não estou sentindo muita dificuldade, não, em viver o modo brasileiro, digamos. Tá joia, Thiago. Queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Muito legal saber um pouquinho da tua carreira. Com certeza a galera vai estar de olho aqui nas corridas da Fórmula 3, que passa com uma semana de atraso no Sport TV, mas são transmitidas ao vivo não, né? Estão transmitidas para o pessoal acompanhar. Então a gente vai estar de olho. Eu queria te agradecer e queria abrir esse espaço, né? Se você tiver algum outro patrocinador para você falar, o espaço é teu. Dá suas mídias sociais aí para o pessoal te acompanhar. Não, eu quero agradecer ao pessoal da Shell, né, o Vicente, todo mundo que trabalha na Shell, quero agradecer muito pela oportunidade, o Rodrigo da Hightech, o Rodrigo Continha, agradecer também bastante pela oportunidade que ele tem e pela ajuda que ele está sempre me dando nas pistas, né, em aprendizado e tudo. E acho que agradecer ao meu pai também, né, que ele nunca deixa de me ajudar, sempre quando a gente faltava um pouco financeiramente, ele acabava sacrificando muito de poder ajudar aqui em casa para me ajudar financeiramente nas corridas. Então, muito essas pessoas que eu tenho muito a agradecer. Tá jóia então, Thiago. Um abraço, boa sorte aí na continuidade da carreira. Nada, que isso, abraço, hein? Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.